mudando aqui de assunto, mas ainda falando de saúde de um certo modo também, por que não, né? Porque daí se trata de uma questão mundial principalmente, né? Se não houver a redução das emissões de gases de efeito estufa, para dar um exemplo só, né? A zero, isso aí até 2050. Veja, nós estamos em 2024. A gente vai enfrentar graves consequências para o meio ambiente, para a economia, para a saúde da população mundial, para a segurança de um modo geral, o que demanda medidas desde já. Mas o clima também tem uma relação muito direta com isso, né? E tem uma especialista que alerta para os impactos do aquecimento global, mas também, ao mesmo tempo, apresenta soluções. Essa especialista já está aqui nos estúdios da Jovem Pan News, é a Patrícia de Luca Lima Greff, que é consultora ambiental e diretora da Neo Carbon Forest Standard. Já veio pessoalmente para trazer essas boas notícias para a gente também, mas ao mesmo tempo há uma preocupação muito grande, né? E a gente para pensar o seguinte, fala-se muito nos impactos do aquecimento global, efeito estufa, está tudo muito próximo ali, e a gente percebe as mudanças no clima, a gente percebe as mudanças do que vem acontecendo no tempo ultimamente, né? A gente está meio que em perigo já ou não? Bom dia. Bom dia, Marcelo. Tudo bom? Tudo bem, tudo ótimo, bem-vinda. Obrigada. Aquecimento global, ele faz parte já da nossa vida. Ele começou já desde 2020, a gente está nesse processo de alteração do clima. E o objetivo sempre da ciência era não alcançar 1,5 graus, que é onde a gente vai ter mais alterações de estabilidade climática. Isso quer dizer o quê? Que existe mais eventos extremos como calor e chuva. Isso daí a gente já está vendo, sim. Né? E não é só isso, além de questão de evento de calor extremo ou chuva extrema, nós também temos eventos onde a gente vai ter alterações para a saúde também. Surgir novas doenças ou doenças que estavam incubadas antes e agora elas já estão se apresentando em maior escala. Uma das doenças que a gente está vendo agora é a dengue, por conta do mosquito, né? E a proliferação desse mosquito, ele está acontecendo justamente por causa do excesso de água que a gente tem, que está acontecendo, então, nessa região onde a gente está, na região tropical. Não é a chuva, é excesso de água acumulada que está acontecendo, né? E também por causa dos hábitos dos seres humanos. Tem uma relação principalmente então com essa questão da urbanização, né? A urbanização, tem muitas áreas exatamente. Que simplesmente perderam essa característica natural, né? Exato. O mosquito é um mosquito natural da região de mata, né? De mata nativa. E ele vem então para a região urbana e começa a aumentar a sua proliferação, justamente por causa da presença de focos onde ele pode se de criadouros, né, onde tem água. Então a mudança climática, ela vai afetar a gente de uma forma muito intensa. O governo vai ter que ter recursos para adaptação a essas mudanças climáticas, uma vez que a gente tem uma grande catástrofes acontecendo, eventos extremos acontecendo, e essas catástrofes, elas demandam recursos financeiros para arrumar o que foi destruído. Por isso que a melhor coisa é prevenir. Que outras informações a senhora considera que sejam importantes dentro do que foi apresentado no relatório do painel intergovernamental sobre mudanças climáticas e que mostra, né, essa fração de grau de aquecimento mudando assim tão rapidamente? E obviamente que esse painel, esse relatório, ele ajuda os governos, né, e não só a sociedade na compreensão do que se está vivendo por aí, mas para ajudar também a criar políticas e políticas imediatas, né? Que outras informações a senhora considera importante a partir desse relatório? Bom, nós temos muitas informações muito importantes a partir desse relatório. Eu vou dizer com toda sinceridade para ti, até fico um pouco preocupada. Às vezes dá um medinho. Por favor, não nos esconda nada. Às vezes dá um medinho. Mas a gente percebe que devido a questões do clima, a gente vai ter alterações na agricultura, nos ciclos, né, de crescimento, de semeadura da lavoura. Alterações em branqueamento de corais, por causa do aquecimento da água do mar, devido ao aumento da temperatura do mar. As geleiras, né, elas vão acabar descongelando. E a geleira ela é muito importante
Por quê? Porque ela reflete a luz do sol e ajuda a reduzir a temperatura do planeta também, com essa refletindo a luz do sol. A luz vem, né? O raio do sol vem, bate nela e reflete para o universo. E quanto menor o tamanho da geleira, menor essa capacidade da Terra de refletir a luz do sol, e daí aumenta também a temperatura. Mas o aquecimento global ele acontece principalmente por causa de gases de efeito estufa. Esses gases de efeito estufa, eles são originados a partir das nossas atividades, quando consumimos ou utilizamos algum tipo de produto que é de origem fóssil, né? Então, a gente tem, por exemplo, os carros. Os carros, eles liberam, através da gasolina, gases de efeito estufa e que ajudam no aumento da temperatura do planeta, porque esses gases acumulam em volta da camada da atmosférica do planeta. Avião também, as indústrias, o desmatamento no Brasil, ele é muito importante como uma estrutura que ele libera muito gás de efeito estufa, é um dos principais agentes de emissões de gás de efeito estufa. E daí a gente vem para o Brasil para pensar em como reduzir essas emissões de carbono, de gases de efeito estufa da atmosfera. Essa redução de emissões ela acontece através de proteção da floresta, descarbonização da indústria, do transporte, ou seja, utilizar combustíveis mais limpos, utilizar tanto nas indústrias quanto no transporte combustíveis mais limpos, utilizar gases refrigerantes que sejam de baixo potencial de emissão de gás de efeito estufa e reduzir o desmatamento. Bom, a grande verdade é que nós temos uma dinâmica de um problema que ele é mundial, né? E se for esperar pelos grandes países, pelas iniciativas, para que a gente possa olhar que essa orientação aqui, ela é necessária também para o meu país, a gente demora muito, inclusive, para correr atrás do prejuízo, porque nós já estamos em prejuízo. E é o tipo da situação que gera uma demanda. Se tem uma demanda, tem um problema grande, obviamente, e existem as soluções que já estão aí e que não são paliativas, são soluções importantes. Eu gostaria até de destacar aqui a sua presença no Instituto, o Neo Carbon Forest Standard, que tem a sede aqui em Joinville e que auxilia as empresas de todo o Brasil. De que maneira que o Instituto consegue ajudar essas empresas a já começar a fazer o seu trabalho sem esperar pelas iniciativas do Estado? Perfeita, ótima pergunta. Então, o Instituto, ele é o primeiro sistema de registro de projetos de carbono florestal do Brasil. Ele vem atuar a nível de Brasil para geração de projetos de proteção de floresta e de reflorestamento. Ele certifica esses projetos e ele está sendo acreditado tanto pela ONU quanto pela Bureau Veritas. Então, é o primeiro sistema de registro, a gente compete a nível mundial, e a geração dos créditos de carbono, que são feitos através da Neo Carbon, eles são vendidos, então, a nível mundial, para que as empresas façam as suas compensações de carbono. O que é uma compensação? É aquilo que eu não consegui evitar de ser emitido da minha indústria ou do meu processo produtivo. Então, eu não consegui evitar de emitir aquele carbono. Ok, então o que eu faço com isso daqui? Eu compro créditos e eu faço uma neutralização daquilo dali através de um projeto de descarbonização. Então, pode ser um desmatamento evitar o desmatamento da floresta nativa do Brasil, seja cerrado, seja na Amazônia, seja na Mata Atlântica. Ou você faz o reflorestamento de áreas que eram de pastagem ou áreas que foram degradadas, e essa floresta que vai ser protegida ou vai se recompor, ela acumula carbono dentro do seu interior, dentro da sua estrutura. Elas são consideradas sumidouros, inclusive, São, né? Sumidouros naturais de carbono. Então, quanto mais floresta a gente tiver, mais sumidouro a gente tem de carbono. Isso não quer dizer que a gente tem que emitir mais gás de efeito estufa. A gente tem que reduzir a emissão e formar mais florestas para tirar aquele excesso de carbono que tem na atmosfera e que ela vai levar para a floresta. A atuação do Instituto tem se caracterizado justamente, né, por conta dessas informações que são muito atuais, né, e pela prestação do serviço, dessa orientação em diversos mercados. Quais são as principais empresas que podem se beneficiar já desse serviço? E eu repito, não esperando pelas iniciativas do Estado, obviamente. As empresas são as empresas de tecelagem,
de têxtil, empresa têxtil, as empresas de construção civil. Ter uma obra carbono neutro é muito importante, porque mostra que aquela obra foi feita com baixa emissão de carbono, é uma obra sustentável. Empresas da metalmecânica, empresas da aviação, né? Quando você pega um voo, seja de Floripa a São Paulo, por exemplo, você pode neutralizar suas emissões daquele voo através da compra de créditos de carbono também. E o importante é que esses créditos sejam com qualidade. Então, a gente faz projetos, a empresa, a Neocarbon, faz projetos, tem projetos com qualidade no Brasil, nos 3 biomas principais. E são projetos bem diferenciados, tem cara de Brasil, e o objetivo é proteger a floresta em pé. Realmente proteger a floresta em pé. Além de proteger e apoiar as comunidades locais também. Bom, na sua fala aqui a gente observa, né, entre vários aspectos, né, que essa questão de recuperação de áreas degradadas e preservação de florestas já seriam 2 pontos principais onde a gente conseguiria ter o início de um processo de recuperação dessa perda de tempo para não correr um risco tão mais próximo, né, e riscos inclusive que a senhora colocou aqui, né. E o ideal seria também, né, que todos os municípios já pudessem desenvolver políticas nesse aspecto para forçar o Estado e até o próprio governo federal, né, a estar desenvolvendo processos de recuperação que seriam importantes. Porque se a gente for esperar pelo governo federal, o governo estadual precisa fazer a parte dele, mas os municípios podem fazer, né? Se a gente for olhar para a questão de localização, é possível fazer já a partir dos municípios? Sim, o município ele é extremamente importante, principalmente aqui na região de Mata Atlântica, onde que nós estamos, porque a Mata Atlântica ela é muito pequena, né? A gente tem pouca área de Mata Atlântica no Brasil. E os projetos de crédito de carbono são projetos que precisam de áreas muito grandes. Então, se trabalharmos a nível de município, que a gente chama de projeto jurisdicional, os municípios eles podem gerar créditos de carbono e distribuir recursos tanto para proprietários privados quanto se beneficiar também com esses recursos a fim de proteger áreas de floresta. Quem vai comprar esses créditos é fora do Brasil, né? Mercado regulado fora do Brasil. Dentro do Brasil, a gente já está com uma regulação de mercado de carbono sendo aprovada no Senado Federal. E possivelmente nos próximos 2 anos nós estaremos dentro de um mercado regulado. Isso quer dizer o quê? Que todas as indústrias que são os grandes poluidores, deverão ter créditos de carbono ou adquirir créditos de carbono. Então, quanto antes a indústria estiver preparada para isso e as pessoas estiverem preparadas para essa regulação de carbono, melhor. E como que faz isso, né? Como que eu me preparo para uma regulação de carbono ou como eu me preparo para um mundo onde eu tenho uma política pública voltada para carbono? O inventário de gás de efeito estufa. O inventário, ele dá um diagnóstico da empresa do potencial de aquecimento global dela. Quanto que ela contribui para as mudanças do clima. É um estudo criterioso naquela empresa. Exatamente, é criterioso dentro da empresa. E a gente entra na empresa, conhece ela a fundo e diz, olha, você tem um potencial de aquecimento global de 3 mil toneladas dentro da contribuição nacional de 3 bilhões, por exemplo. Em Santa Catarina já tem empresas trabalhando nesse aspecto? Tem, nós temos em Joinville, temos uma das empresas pioneiras, que é a Neogreen, que faz o inventário também para todo o Brasil. Aqui em Florianópolis temos algumas empresas também. Temos empresas específicas que já estão trabalhando há mais de 5 anos no mercado. Então é importante que uma empresa, quando ela vai escolher a empresa para fazer seu diagnóstico, ela conheça o corpo técnico para que aquele diagnóstico seja o mais real possível, para que ela consiga ter o seu diagnóstico efetivo. Muito bem, 10h40, Patrícia de Luca Lima Greff, que é consultora ambiental e diretora da Neocarbon Forest Standard. A empresa fica aqui em Joinville. Quem quiser conhecer mais detalhes, obviamente, pode entrar em contato com a empresa nas próprias redes sociais, até para poder entender melhor essa dinâmica, né? As grandes empresas estão se preparando. Nem todas já estão nesse ritmo, mas é justamente esse o papel do Instituto, né? É trazer essa realidade e mostrar, tá aqui, ó, é visível, é palpável o problema que a gente tem pela frente. Obrigado pelos esclarecimentos e pela participação aqui na programação da Jovem Pan News. Eu que agradeço, Marcelo. Estou à disposição sempre para poder ajudar e contribuir para um mundo melhor. Nosso objetivo é
melhorar a vida de todos, né? E daqui 30 anos, daqui 5 anos, nossas crianças, que elas continuem com um mundo saudável, um planeta saudável. Eu não quero aquele planeta que aparece lá no IPCC, porque aquele de lá é um planeta muito triste para os nossos pequenos. Que planeta que é esse que é aparece? Um planeta onde falta tudo, falta saúde, falta alimento, Uau, falta tudo. Então eu não quero isso. Eu quero um planeta onde os nossos pequenos possam viver com qualidade de vida. 10h41, muito obrigado mais uma vez, boa semana. Aqui